gravando aí? Sim, senhor. Iniciou um vídeo ao vivo. Ainda não? Começou. Vamos aguardar que está todo mundo chegando. O pessoal está começando a entrar. São 7 pessoas já. Onde que eu vejo aqui? Esse trãozinho aqui, ó. O senhor vai ter que ver as perguntas, porque Não, aqui não. pra mim não dá pra ver por causa do suporte. Vem cá, coloca por favor na live aqui, pra gente ver, né? Nossa, Aí, aparece. Ah, lógico que não dá pra ver aqui, né? Que todo mundo vai ter. O senhor vai ter que ver pelo meu. Entendeu? tá. Porque como a gente tá ao vivo, Ok. então não tem como. Pessoal, já vamos começar com as perguntas. Só estamos ajeitando os problemas técnicos aqui. Se o áudio estiver bom, estiver com algum problema, por favor avisem, tá? O pessoal está chegando agora. Tá engraçado ver que o celular rosa, né? Ó, o celular não é meu, é do Fernando, celular rosa. Admite que é seu, Rodrigo. Quem estiver chegando aí, avisa, fala pra gente de onde é, de qual cartório que é, pra gente saber. Nós vamos acompanhar aqui as perguntas. Vai falando de onde é, a gente vai respondendo aqui, tá? Bom, nós vamos fazer aqui hoje uma live só com perguntas e respostas sobre o provimento 88 de 2019 do CNJ, que trata da prevenção e combate à lavagem de dinheiro nos cartórios. E o que a gente vai fazer hoje é algo bem simples, informal, são opiniões minhas como registrador de imóveis e do Fernando Dias como tabelião de notas, sem vinculação a alguma entidade. Ainda muita coisa está sendo discutida, há polêmica em alguns assuntos e nós vamos tentar trazer para vocês o resumo, né, do que vem sendo dito e tentar esclarecer ao máximo as dúvidas que estão surgindo. Então, o Fernando Dias, que é tabelião aqui em Goiânia, obrigado por ter vindo aqui comparecer. E nos ajudar com isso. Quer dar um recado inicial para o pessoal? Obrigado pelo convite, Rodrigo. Enquanto o pessoal vai entrando, eu queria só dar 2 recados, se você me permite. Nesse final de semana, o CNB aqui de Goiás tem um curso aqui em Goiânia sobre o provimento 88. Tá? Como a demanda foi muito grande, vai ter uma turma no sábado, essa já está lotada, mas também vai ter uma turma no domingo. Então, quem tiver interesse, entra lá no Instagram do Colégio Notarial de Goiás, já segue lá o Instagram do CNB de Goiás também, e lá tem as informações dos horários, do valor desse curso, mas eu tenho certeza que é bem interessante. E se você me permite, hoje para mim é um dia especial, que a minha filha está fazendo 13 anos de idade, não sei se ela está assistindo, não sei se ela já se interessa pelo provimento, mas Letícia, meus parabéns e feliz aniversário para você. 13 anos? 13 anos já. Dá para começar a estudar, né, para cartório. Isso. Enquanto o pessoal entra, Rodrigo, eu queria só deixar um recado, principalmente para os tabeliães. Eu vejo que muita gente começou com muito receio, tem um pouco de medo do provimento. Tudo que é novo às vezes nos assusta. Mas eu acho que nós, como tabeliães de notas especialmente, a gente tem que trabalhar com bastante afinco, de forma bastante correta nesse provimento. E por quê? Porque ele é uma atividade nova. Assim como há anos atrás começou a entrar a desjudicialização dos tabelionatos de notas, hoje a gente faz a maior parte dos inventários, dos divórcios, veio o uso capião extrajudicial, se usa a ata notarial cada dia mais. Essa questão desse auxílio no combate à lavagem de dinheiro não é algo que existe só no Brasil, existe em vários países. E em países como a Espanha, onde isso é muito mais desenvolvido, os notários lá, eles realizam, por exemplo, todo o contrato social de abertura de empresas. Então, eu vejo isso não como um ônus apenas, mas eu vejo como uma oportunidade da gente mostrar o nosso valor. E quem sabe, amanhã ou depois, trazer mais atribuições para a atividade, colaborando de forma efetiva para isso. É verdade. Bom, esse provimento, se ajusta aí, Bianca, por favor. Esse provimento surgiu, como o Fernando bem lembrou, de tratativas internacionais. A prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo
são pautas de organismos internacionais. Então surge lá do GAFI, que é um agrupamento de países, de representantes de vários países que tratam desse combate. E aí temos aqui no Brasil a Estratégia Nacional, que acabou com os seus trabalhos gerando esse provimento. Por isso que às vezes tem alguns termos no provimento, o tratamento ao terrorismo, por exemplo, a gente pode achar que é algo meio estranho para a gente, não tem muito aqui, para que tem isso? Mas na verdade é porque nesses organismos quem manda mais é os Estados Unidos e outros países que têm muito problema com isso, infelizmente, né? Tomara que continuemos sem esses problemas. Vamos tentar ser bem objetivos. Só para início, Fernando, a gente estava conversando aqui sobre isso. Ontem nós tivemos já uma decisão do CNJ que modificou o prazo das comunicações. Muitas pessoas estavam preocupadas com o prazo e o prazo de um dia útil está na lei. Então o que o CNJ fez? Eles estabeleceram que nós temos 2 prazos agora, e são prazos de análise, eles chamam de prazos de exame. Então a gente tem um prazo de exame, na verdade é uma análise de casos, que depois desse prazo se vem o 1 dia. Então são 45 dias para esse exame em casos de comunicações obrigatórias, e findos esses 45 dias tem 1 dia para comunicar. E quanto aos casos, aqueles de sinais de alerta, aqueles casos que a gente tem que analisar o contexto para entender se tem comunicação ou não, são 60 dias, e aí depois desse prazo de 60 dias tem 1 dia para comunicar. Foi a forma que o CNJ encontrou de, por provimento, alterar esse prazo e tornar algo mais de bom senso, porque os bancos têm esse prazo também de análise, e não é esse prazo que vai atrapalhar a investigação, que normalmente é muito longa. Exatamente. Fernando, quer começar com alguma pergunta de notas que já mandaram para a gente? Bem, nós vamos começar com as perguntas que o pessoal já nos enviou durante a semana. E a primeira pergunta é de uma colega do Rio de Janeiro. Ela perguntou o seguinte: numa compra e venda com diferença de mais de 100% entre valor declarado e valor fiscal, vocês estão indicando o nome do comprador ou do vendedor? E ela coloca entre parênteses, só tem espaço para um. Na verdade, eu entendo que tem que ser indicado tanto o comprador quanto o vendedor. E tem sim espaço para mais de uma pessoa quando você vai lá fazer o cadastro. Você indica um CPF, faz aquele cadastro, e você pode acrescentar mais pessoas no ato. Então, a gente indica lá no cartório, quando tem essas possibilidades, tanto o vendedor quanto o comprador. Não sei se no registro vocês estão procedendo da mesma forma, Rodrigo. A gente tem que comunicar todo mundo, né? Tem espaço para você ir acrescentando quantas pessoas quiser, como titular ou como beneficiário final. Então tem que comunicar todo mundo participante do negócio. Tem uma pergunta aqui da Marielle, a gente acabou de falar do prazo, ela pergunta assim: esse 145 dias é após o protocolo ou o registro? Na verdade, o nosso fato gerador do registro de imóveis é o registro, então vamos considerar que a partir do registro nós temos 45 dias ou 60 dias para examinar essa situação e decidir pela comunicação ou não, que deve ser feita em no máximo 1 dia depois desse prazo. E nas escrituras, Fernando, o que você acha? Eu concordo que é após a lavratura da escritura. Com uma observação aqui em Goiás, que a gente tem um prazo, que uma escritura pode ficar até 30 dias sem assinatura de uma das partes. Então eu entendo que nesses casos a comunicação vai começar a contar após o prazo máximo para que a escritura seja finalizada. Até porque antes da assinatura a escritura não está lavrada, não é isso? Não está lavrada. Mas também tem uma outra observação importante. No notas, diferente do registro, a gente tem que comunicar negócios ou tentativas de negócios. Então, mesmo que uma escritura seja declarada sem efeito, se tiver alguma daquelas situações em que seja caso de comunicação automática ou seja caso de comunicação suspeita, se tiver preenchido aqueles requisitos, eu entendo que mesmo uma escritura que foi declarada sem efeito, ela pode vir a ser comunicada. Uma pergunta aqui do Carlos: e quando o cartório é de ofício único, comunica o ato de notas ou de registro? Eu entendo que comunica nos dois casos. E você, Fernando? Eu também entendo. Entendo que primeiro o titular deve agradecer por ter acumulação de atribuições, mas terá esse ônus de comunicar 2 vezes. Carlos, está bem, hein? Com duas atribuições boas aí. Vamos lá. Tem uma outra questão
que nos foi enviado, que diz que o provimento fala apenas em atos de conteúdo econômico. Como entender isso? Na verdade, assim, em regra, serão os atos de conteúdo econômico, que podem ser suspeitos, que podem gerar a lavagem de dinheiro. Mas nada impede que, às vezes, em atos que não tenham conteúdo econômico, vamos supor, uma escritura de declaração, onde no meio dessa declaração você vê uma situação que possa ser enquadrada como lavagem de dinheiro. Mesmo não sendo um ato de conteúdo econômico, é uma situação que você tomou conhecimento em razão do seu ofício, você também vai ter que comunicar. Então, assim, a minha resposta objetiva. Em regra, atos de conteúdo econômico são aqueles que têm negócios jurídicos, mas não apenas esses vão ser comunicados. Uma ata notarial, por exemplo, se você constatar durante a realização da ata uma situação ou que alguém declarou alguma coisa nessa ata que possa ser suspeito de lavagem de dinheiro, tem que ser comunicado. A nossa função é uma função de colaboração, antes de qualquer coisa. Me parece que o conteúdo econômico aí é da situação em si, não só daquele ato prefeito de tabela, alguma coisa assim. Então, trazendo para o registro de imóveis, nós temos averbações também que a princípio não teriam conteúdo econômico, mas com cancelamento, por exemplo, mas em discussões aí com colegas nos grupos da vida aí do WhatsApp, né, a gente já lembrou de alguns casos que pode dar alguma suspeita. Por exemplo, o cara faz um empréstimo, registra uma alienação fiduciária e logo depois, aí tem várias parcelas, só que logo depois ele vai e quita. Né? Não é esquisito? É uma situação que vai ligar um sinal de alerta, uma daquelas situações, para você ver se o contexto está certo ou não. Então não é só porque é um cancelamento, um ato de cancelamento, que é a averbação, e sem conteúdo econômico aqui para a gente, em Goiás, que não tem esse conteúdo, que não é por isso que não vai ter o conteúdo econômico em si, do negócio. Então, essa interpretação não pode ser tão estreita. Um outro exemplo que me vem na cabeça aqui imediatamente no Notas diz respeito às procurações. Procuração, em regra, não tem valor econômico, mas se for uma procuração onde se outorgam poderes para a administração de empresa, se outorgam poderes para a movimentação de conta bancária, de pessoa jurídica, essas procurações, mesmo não tendo conteúdo econômico, estão lá na previsão de serem situações passíveis de comunicação. Então, não são só atos de conteúdo econômico. Tem uma pergunta da Flá Júnior aqui: como se procede quando é cédula de crédito bancário para registro? Bom, a CCB, né? A CCB, na verdade, ela em si não é registrada. O que se registra é a garantia que vem junto com esse título, com esse empréstimo, que vem garantir esse empréstimo. Então, se essa garantia tiver alguma coisa que se encaixe nessas situações de suspeita, também vai ser caso de comunicação. Não é uma garantia, está dando uma garantia. Então, você tem que analisar, se cair naqueles casos e tiver, pela análise do contexto, tiver suspeição, deve ser comunicado. Uma outra questão que chegou aqui para a gente, essa é bem interessante. A gente deve ou não alertar o cliente para ele não... A pergunta veio nesse instante, para não fazer coisa errada. Eu entendo que o cliente deve ser alertado, sim. Você não deve alertar o cliente dizendo: olha, se fizer desse jeito, você vai ser comunicado ao COAF. Mas sim, dentro de toda a expertise que a gente tem, de se ver, olha, do jeito que você está fazendo esse ato pode ter uma ilegalidade. Uma das funções do notário é exatamente a cautelaridade. E se o cliente estiver de boa fé, com uma orientação adequada, ele vai buscar fazer o ato de forma adequada. Se mesmo assim o cliente insistir em fazer o ato da forma que não seja, a princípio, a mais adequada, então o próprio provimento diz que você não vai negar a realização do ato, mas poderá estar sujeito à comunicação. Mas então, respondendo objetivamente a pergunta, sim, você deve orientar o cliente. Uma das nossas funções é orientar as pessoas. As pessoas, muitas vezes, elas não recebem uma orientação adequada. Elas escutam conselhos de vizinhos, conselhos de pessoas que não têm todo o conhecimento jurídico. Então, uma das nossas funções é sim orientar para que as pessoas façam seus atos de forma correta. Mas, em insistindo, o ato, desde que ele não seja manifestamente legal, ele vai poder ser feito e será comunicado. Não sei se você tem alguma observação diferente disso, Rodrigo. Não, perfeito. Só acrescento que eu já vi dúvidas de colegas tabeliães que às vezes ficam preocupados em será que eu posso
a pessoa quer fazer algo que formalmente é lícito, mas no fundo não é, aí será que eu posso alertar, falar para não fazer? Então, assim, eu acho que é muito claro que deve orientar a fazer corretamente. A função nossa, seja do tabelião ou do registrador, é gerar segurança jurídica, prevenir problemas depois e, né, fazer com que os negócios sejam feitos dentro da legalidade. Então, deve sim dissuadir a pessoa né, quanto a não fazer práticas dessa forma. Isso aí encontra, inclusive apoio no GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo, uma organização internacional. Ela tem recomendações sobre como os países devem agir nessa prevenção, nesse combate. E são 40 recomendações. E a recomendação que gerou a nossa inclusão na Lei 9.613, pela Lei de 2012, né, que fez incluir a gente no artigo 9º, é a recomendação 23. E uma nota interpretativa do GAFI sobre essa recomendação 23 é muito clara, dizendo exatamente isso, que a pessoa profissional, no caso o tabelião, que está formalizando ali o negócio, deve persuadir a pessoa e vendo que vai alguma coisa errada, persuadir para não fazer. Tá? Mas se fizer e tivesse legalmente os elementos necessários para fazer, e só que no fundo tiver algum problema, obviamente o tabelião vai ter que comunicar, e essa comunicação é que não deve ser informada ao usuário, mas deve sim ser orientada a não fazer. É interessante abrir um parênteses aqui, porque o combate à lavagem de dinheiro a nível internacional tem duas correntes que são diametralmente opostas. Na Espanha, por exemplo, se adota a mesma interpretação que é aqui do Brasil. Você orienta a parte, mas se a parte realmente quiser fazer daquele jeito, você não deve negar a prática do ato. Portugal já tem uma visão diferente. Em Portugal, você deve barrar o ato, mas aqui não. Inclusive, o nosso provimento, num dos últimos artigos, se não me engano, 43, depois alguém me corrige se eu estiver errado, ele diz expressamente que você não deve barrar o ato. Então, a gente seguiu aqui no Brasil a corrente espanhola. Esse é o artigo 42, que inclusive foi alterado também pelo provimento que alterou o prazo dessa decisão de ontem. Então ficou mais claro ainda isso que o Fernando está falando. Primeiro, eu sugiro que quem está acompanhando a live pegue o provimento, né, vai acompanhando pelo provimento, que fica mais fácil para vocês acompanharem e se localizarem. O artigo 42 falava assim: não se negará a realização de um ato registral ou protesto por falta de elementos novos ou dados novos estipulados no presente provimento, e aí tinha no final assim: caso o título tenha sido perfectibilizado em data anterior da vigência. Então, né, se referia aos títulos anteriores, para deixar claro que o fato do título anterior não tá conforme o provimento não impediria o ato. O que eles fizeram? Cortaram essa última parte, então simplesmente se fala agora no artigo 42 que não se negará o ato se não tiver os elementos novos do provimento. Ponto. Então, não tendo os elementos, e sendo um caso suspeito, deve-se comunicar. Tem aqui uma pergunta da Marielle. O prazo... essa aqui já foi respondida. Edmilson perguntou assim: como é que está a alimentação de vocês pelo sistema? É no sistema, é manual? Por enquanto, Edmilson, aqui no cartório a gente está fazendo manual, como se fosse a DOI. Né, na hora da prática da inserção do ato no sistema, a pessoa preenche os campos e a gente depois envia. Mas já pedimos a nossa empresa de sistema, ela está providenciando para que seja incluído campos no próprio sistema, não lá no SysCoaf, e depois remeter por XML, que o sistema do COAF permite. Fernando, como é que você está lá nisso? A gente está com o mesmo procedimento que vocês aqui. A gente também pediu a atualização do nosso sistema, até para ter sido entregue ontem, ainda não foi, mas enquanto isso a gente está utilizando as ferramentas que o sistema já colocava à disposição. O João pergunta aqui: atos antes da vigência que não tem forma e meio de pagamento, como fazer? Olha, João, isso aí é uma polêmica danada, viu? Tem registrador que entende que pode pegar uma declaração ali da pessoa esclarecendo, e tem registrador que diz que não, que lugar de registro de imóveis não é para pedir declaração, e que, como não tem... Aí dentro desses tem duas correntes, uma que fala, como não está escrito, comunica, e outra, como é anterior, não comunica.
que eu prefiro fazer? Eu prefiro pedir essa declaração sim para o usuário, qualquer das partes, pode ser o tabelião, pode ser o escrevente, para facilitar ao máximo, não ser algo a mais para dificultar a vida dele, e ele esclarece. Se ele não quiser esclarecer, ou se ele não souber indicar, já é uma coisa antiga, não tem problema, fica sem indicar e a gente comunica. Isso é para evitar comunicações inúteis, né? Só por falta de algo que não tinha necessidade anteriormente. Quer opinar sobre isso? Eu acho o entendimento correto, até mesmo porque, como a gente viu antes, o artigo 42, ele fala que não se negará o ato por falta desses requisitos. Então, na pior das hipóteses, questiona a pessoa não sabe ou não pode responder, paciência, mas não se negue o ato. Nesse sentido aí, se não, o Tiago Márcio, se não vier na escritura a identificação das partes como PEP, devemos devolver o título ou devemos registrar e comunicar como atividade suspeita? Ou devemos fazer a busca no cadastro de PEP? Bom, eu entendo que o tabelião, no momento de fazer a sua formalização do negócio, deve perguntar se a pessoa é uma PEP e, ao meu ver, deveria constar na escritura. Isso não é uma obrigatoriedade, tá? Quem não quiser constar realmente não tem essa obrigação na escritura, mas, por exemplo, o juiz auxiliar do CNJ, Dr. Jorcenildo, em uma entrevista sobre o provimento, ele disse que recomenda que se coloque sim na escritura essa situação. Aqui eu já vou pedir o Fernando para dizer o que entende, mas aqui no registro de imóveis, ao chegar à escritura, se a gente vê que é uma PEP, e a gente pode ver pelo que consta do título, ou também pela lista que tem no site do Siscoaf, lá tem uma lista. Então, se você viu o que como a gente está falando, não é negar o ato não, faça o ato e comunique. Como é que você procede quanto a isso, Fernando? Eu concordo com a sua observação, inclusive no nosso tabelionato já virou padrão das escrituras a declaração da pessoa se ela é PEP ou não. Obviamente depois a gente confere na lista de pessoas politicamente expostas com base no CPF, mas na hora de fazer o cadastro a gente já faz esse questionamento e já coloca essa situação nos atos. E assim, eu também não vejo um porquê da pessoa se sentir constrangida a dizer se ela é uma pessoa exposta politicamente ou não. Afinal, ou a pessoa exerce um cargo eletivo, o que por si só não é problema nenhum, não é demérito nenhum, pelo contrário. Se a pessoa foi eleita para um cargo público é porque ela tem méritos. E em segundo lugar, hoje em dia esse tipo de declaração a gente presta em vários lugares. Garanto para quem está nos assistindo aqui, se abriu uma conta bancária nos últimos anos, você fez várias declarações nesse sentido. Se você não é PEP, se seus parentes não se enquadram nessa situação. Então não vejo constrangimento nenhum em se pedir essa declaração. E mais, eu acho que inclusive facilita o trabalho de registro de imóveis, o notário já coloca isso na escritura. É algo bem corriqueiro, a gente não pode ter medo de perguntar isso. Em qualquer negócio no banco a gente tem que checar lá se é PEP ou não, então é algo corriqueiro. Alguém está perguntando aqui, Fernando, sobre os atos extraprotocolares no tabelionato. Tem alguns que você enxerga que precisa dessa comunicação? Então isso aí também é uma controvérsia. Há quem entenda que atos extraprotocolares estão totalmente fora do âmbito do provimento e há quem entenda que sim. Qual foi o que eu acho o mais correto? Eu acho que, obviamente, no balcão a análise é muito mais rápida do que você fazer um reconhecimento de firma, uma análise jurídica, uma qualificação necessária, mas muito mais rápida, muito mais simples do que numa escritura, numa procuração. Mas eu acho que naquelas situações em que visivelmente se encontra uma situação em que é caso de comunicação obrigatória, como bens móveis acima de R$300 mil, por exemplo, acho que são situações que cabe comunicação sim. O Tiago Márcio está perguntando aqui qual que é a diferença, lá no artigo 25, inciso 2, que é um dos 3 casos obrigatórios de comunicação do RI, qual que é a diferença entre valor fiscal e valor declarado? Deve ser calculado de que forma? Qual seria um exemplo dessa diferença? Bom, quando a gente faz um negócio, Thiago, a gente sempre declara, vamos usar uma compra e venda, que é o mais comum, a gente declara o valor da venda. Vamos supor que um apartamento eu declarei, o comprador e o vendedor declararam que é R$100 o valor do negócio.
Nisso a gente vai pagar o imposto de transmissão e a prefeitura avalia para cobrar o imposto. Essa valoração da prefeitura é a avaliação fiscal. Então vamos supor que você fale que o negócio é de 100 mil, mas a prefeitura avaliou em 400 mil, há uma diferença superior, bem superior a 100%. Então nesse caso deve-se comunicar obrigatoriamente, tá? Porque é um disparate muito grande entre os valores. O valor fiscal que a gente tem considerado em discussões com os colegas é o de imposto de transmissão, que é um valor mais atual. Você poderia falar assim, valor fiscal pode ser IPTU também, só que o IPTU geralmente é mais defasado, a gente tem que usar o valor fiscal que esteja ali no título, nos documentos, que seja mais perto da realidade. Uma situação que é bem comum, né, com relação a esse inciso, diz respeito, muitas vezes as pessoas chegam no cartório para fazer a escritura hoje de um negócio que ela já fez há 10, 15 anos atrás. E ela está simplesmente instrumentalizando isso agora. Eu entendo que nesses casos continua sendo uma situação de comunicação obrigatória, mas em a parte de apresentando documentos que realmente demonstrem que já fez um negócio lá atrás, nada impede, porque tem um campo de justificativa no site do Siscoaf, que você coloque lá naquele campo de justificativa. As partes declararam que o negócio é tanto, estou comunicando porque se trata de situação de comunicação obrigatória, porém me foram apresentados documentos com firma reconhecida de data de tanto, as partes declararam que o negócio já foi feito naquela data e me apresentaram documentos que comprovam essa situação. Entendo eu que nada, não tem prejuízo, que numa situação dessas, a comunicação tem que ser feita, até porque se trata de comunicação automática, mas essas explicações são importantes e são necessárias, até para que se dê ao COAF informações precisas. E uma outra situação que eu acho que a gente tem que ter em mente é que o COAF, no curso que eu fiz nos últimos dias, eles me disseram que eles já receberam 9 milhões de informações. Esses 9 milhões viraram 20 mil procedimentos. Então, você não precisa se preocupar, vou fazer essa comunicação aqui, mas a pessoa vai ser investigada, a pessoa vai ser isso, vai ser aquilo. Não. O COAF vai ter uma informação, assim como a Receita tem informações há muitos anos de todas as operações imobiliárias por meio da DOI. Eu acho que é bem parecido com a DOI, a sistemática, não dói nada para ninguém, não é nada gravoso, você não está acusando ninguém de nada, só está simplesmente dizendo que se enquadra numa situação que pode ser de suspeita e está encaminhando para a base de dados do COAF. O COAF é um órgão administrativo, hoje ligado ao Banco Central, e ele recebe essas informações de vários agentes, agora nós somos uns deles, e organiza, e quando surge algum indício, ele faz um relatório disso e manda para as autoridades competentes que ele vai investigar. Não quer dizer que porque você está mandando lá a dona Maria da esquina, que comprou um negocinho baratinho lá, o único modo da vida dela, que ela vai ser perseguida penalmente, vai sofrer processo, nada disso. É só mais um dado que vai ter nessa base gigante que eles têm lá no COAF. Rodrigo, eu recebi uma pergunta aqui, é o seguinte: o Colégio Notarial divulgou um manual de orientações. Ele pode ser utilizado como manual interno do meu cartório? E a resposta para isso é não. Assim, para quem ainda não teve acesso, principalmente aos tabeliães, entra no site do Colégio Notarial, www.notariado.org, e lá tem um manual que o Colégio Notarial fez as primeiras impressões sobre isso. Mas isso não substitui a necessidade de que você, no seu cartório, crie um manual interno, um manual de rotinas internas. Isso está no artigo 8º, inciso 4 do provimento. No meu cartório, a gente já fez esse manual. Esse manual ele tem que informar quem recebe a informação, o que faz, para quem passa essa informação, quem vai fazer a comunicação da informação. Além das hipóteses de comunicação obrigatória, quais hipóteses que você vê que ocorrem no seu cartório que podem levantar essa suspeita? Então, todo cartório tem que ter o seu manual, porque cada cartório conhece a sua realidade, conhece a realidade dos seus clientes. Então, o manual do Colégio Notarial ele serve de orientação, não como seu manual interno. É importante lembrar que isso daí é uma das obrigações que foram concretizadas agora com esse provimento. Já existia essa
desde 2012, mas agora é que deram a ferramenta e realmente a obrigação para a gente fazer. E essas obrigações, o diretor do COAF, Rafael Ximenes, ele junta em sete casos, acho que no curso que você fez. Então, uma obrigação, cadastrar-se no SISCOAF, indicar o oficial de cumprimento ao CNJ. Segunda obrigação, identificação dos usuários. Os cartórios fazem isso normalmente, né? Cadastro das operações, chama de registro de operações do provimento, mas a gente tem que ter cuidado para não confundir com o registro em estrito senso que os cartórios fazem. Então vamos chamar de cadastro. Isso você já faz, os cartórios já fazem, só vai aumentar alguns campos. E o quarto seria justamente o que o Fernando está falando, do manual, que vocês têm que ter uma rotina preparada, planejada para aplicar o provimento no seu cartório. Então, ter políticas e procedimentos de controle interno é uma dessas obrigações. Atender requisições do COAF, quando requisitário, proceder, obviamente, às comunicações e manter o sigilo sobre as comunicações. Quando a gente fala proceder a comunicações, tem também uma, que é aquela quando não tem comunicação no semestre. Acho que vai ser muito raro, mas alguma serventia bem menor pode ser que em 6 meses não apareça caso de comunicar. Nesse caso, ele terá que comunicar à sua corregedoria do Estado de que não houve nenhum caso nos 6 meses anteriores. Tá? Então, esse manual se encaixa aí. Essas obrigações estão todas no artigo 10 e 11 da Lei 9.613. Tem uma pergunta aqui. As comunicações devem ser referentes aos títulos registrados a partir de 3/2 ou protocolados a partir de 3/2. Eu entendo como fato gerador é o registro, né, segundo o entendimento do desembargador Marcelo Granado, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por exemplo, né, ele que é um dos membros da ENCLA, ele, né, bate muito nisso, dizendo que o fato gerador é o registro. Então eu entendo que mesmo que protocolado antes de 3/2, tenha que ser comunicado sim. E lembrando, não é porque vai ser comunicado que é algum gravame. Não pode pensar assim, você está só acrescentando um dado naquela base de dados, não tem problema nenhum, não está trazendo nenhum problema para quem protocolou antes. Já era uma obrigação desde 2012, se tem a ferramenta agora, por que não vai comunicar? Né? Porque tem colega, é importante frisar, que entende que é do protocolo, e aí usa aquela interpretação que a gente sabe que quando registra, o efeito volta no protocolo. Mas para esses fins de ajuda a combate a crime, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o efeito do ato, é só um ato acessório que a gente faz. Fernando, alguma pergunta? Vou aproveitar, já que você falou a questão de identificação dos usuários, tem uma pergunta aqui. É preciso abrir firma de todos os envolvidos no ato de notas? Eu acho que a gente tem que distinguir aqui 2 situações, que são os envolvidos no ato e os presentes no ato. Todos que forem presentes no ato, ou seja, quem for assinar o ato notarial, esses vão ter que ter fichas, ser identificados com foto, com digital e tudo mais. Agora, há pessoas que são envolvidas no ato, mas não se fazem presentes. Por exemplo, eu sou casado em comunhão parcial de bens, por exemplo. Eu vou lá e vou comprar um imóvel, eu vou no cartório comprar um imóvel. Eu posso ir lá sozinho e assinar a compra desse imóvel, sem a minha esposa estar presente. A compra, fique claro. A minha esposa não está presente, mas eu vou ter que colocar todos os dados dela e vai ter um cadastro dela também no cartório. Não significa que ela vai ter uma ficha, porque ela não foi ao cartório. Ninguém vai poder obrigar ninguém a ir ao cartório a abrir uma ficha, mas cadastrada ela vai estar. Então, tem que ter bem clara essa distinção entre quem é cadastrado e quem tem a ficha. Todo mundo que tem ficha é cadastrado. Nem todo mundo que é cadastrado tem ficha. Só tem ficha quem foi no cartório efetivamente. Tem uma pergunta aqui também de notas, Fernando. Nas procurações públicas, além dos poderes de gerência, movimentação bancária, deverá ainda ser irrevogável e irretratável ou sem prestação de contas para ocorrer a comunicação? Pois é, esse dispositivo, na minha opinião, ele traz uma falha de entendimento, uma falha redacional no provimento. Por quê? Se você pegar o Código Civil, não vou lembrar agora de cabeça o artigo, mas o Código Civil fala que mesmo procuração irrevogável e irretratável, ela pode ser revogada. A única consequência é que se a pessoa revogar, ela pode
suportar perdas e danos. Então eu entendo que outorgada a procuração de administração de pessoa jurídica, outorgada a procuração de movimentação de conta de pessoa jurídica, independente de constar lá se é revogável ou irretratável, ela deve ser comunicada. Não sempre, não é caso de comunicação obrigatória. Por exemplo, o cidadão outorgou a procuração para um dos sócios da empresa. Poxa, aparentemente não tem nada de errado nisso. Agora, aquela famosa procuração de laranja, o cidadão cria uma PJ, hoje sai da junta comercial, já vai no cartório passar uma procuração para terceiro administrar. Poxa, é meio visível, meio claro que se trata, muito provavelmente, de uma situação de laranja. Então, mesmo que não conste lá irrevogável e retratável, entendo eu que deve ser comunicado. Colega registrador aqui de Goiás, Caisson. Abraço, Caisson, está aí acompanhando a gente, né? Não sei se ainda está aí, que ele fez essa pergunta tem um tempo. Quando há interveniente na alienação e essa for objeto de comunicação, far-se-á a inclusão também do interveniente? Entendo que sim, Caisson. Todo mundo que participou do negócio, tá? Se o negócio caiu numa das situações obrigatórias ou de sinal de alerta que você entendeu suspeito, tem que colocar todo mundo que está no negócio. E aí volta aquela observação de antes. Comunicar não significa indicar nada de errado. Como a gente falou, de 9 milhões de comunicações, 20 mil viraram investigações. Muito menos que isso viraram processos. Exatamente. Não vamos ter medo de comunicar, tá? É uma dóia. Eu já vi colegas dizendo assim, nossa, não é uma dóia, é diferente. Mas não é, não tem que ser cheio de dedo assim. Tem os requisitos lá, a gente tem que alimentar a base, como a gente já falou aqui, não está gravando para ninguém. Uma pergunta aqui da Ana Carolina. Ela pergunta se todos os tipos de escritura onde tem imóvel podem ser objeto de comunicação, inventário, cessão de direitos. Sim, Ana Carolina, todo tipo. O provimento não excepciona nenhum tipo de negócio das comunicações. Sem dúvida, sem dúvida. Existem as hipóteses de comunicação obrigatória, que é o famoso cara crachá, e existem as operações suspeitas. Você pode ter uma operação suspeita dentro do inventário, você pode ter uma operação suspeita, às vezes até dentro de uma sessão, de qualquer ato, você pode ter uma operação suspeita. Inclusive, o último dos incisos do artigo 36, se eu não me engano, é aquilo que no direito civil a gente chama de cláusula aberta. 26. O último dos incisos é uma cláusula aberta. Isso, esse inciso, realmente ele é bem importante, é do 20 na verdade. Você está falando do artigo 20, inciso 18. Eu sou péssimo em decorar artigos, mas... Quaisquer outros, isso aqui está dentro daqueles casos, né, dos sinais de alerta. Isso, exatamente. Quaisquer outras operações que, considerando as partes e demais envolvidos, os valores, modo de realização, meio de pagamento, forma, falta de fundamento econômico, possam configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes de lavagem ou financiamento do terrorismo. Então é uma cláusula geral. Esse inciso, como o Fernando fala, ele abrange todos os outros. Todos. Não tem nenhum que escapa disso. Se você for ler um por um, todos vão cair nesse. Então, assim, a gente pode entender que esse é uma cláusula geral, o inciso 18 do artigo 20, e os outros são, assim, detalhamentos para tentar te ajudar a mostrar o que geralmente pode ter uma suspeita. Concorda, Fernando? Exatamente. Existem situações em que se presume a situação toda e as demais situações é que entra a valorização, a qualificação do notário e do registrador no caso concreto. A Fábia está falando aqui da comunicação do prazo, que ela entende que seria um dia após a finalização do ato. Como a gente falou antes, Fábio, não sei se você pegou, mas o prazo mudou, né? Hoje são 45 dias para casos obrigatórios e 60 dias para casos que dependem de uma análise maior. Entra lá e baixa o provimento 90, que foi publicado hoje. Isso, a decisão de ontem e provimento de hoje. Temos que constar dados do cônjuge, até mesmo em procurações que não serão comunicadas? E aí, Fernando? Dados em cadastro, sim, porque a nossa obrigação de cadastro é ampla. Você entendeu que sim. Agora, assim, mais uma vez, se a pessoa não tem os dados, você não vai deixar de fazer o ato. Você coloca lá no teu sistema que
não apresentou os dados do cônjuge. E se não tiver mais nada que indique que seja uma operação suspeita, não comunique e pronto. Bianca, nossa câmera woman que está aí atrás, o Leonardo está dizendo para a câmera ficar mais parada, acho que deve estar tremendo, né? Não sei. Mas então, só na hora de ir para lá e para cá, ser um pouquinho mais devagar. Posso trazer mais uma questão interessante aqui que foi apresentada, Rodrigo? Uma escritura sem valor econômico que figura como outorgante declarante uma pessoa exposta politicamente. Tem que comunicar? Eu vou dar essa resposta de forma mais ampla. Toda a escritura que tem um PEP tem que comunicar? E a resposta é não. Toda vez que a gente tiver uma pessoa politicamente exposta, a gente tem que ter um cuidado maior, fazer um double check. Ou seja, se você tem um cuidado X nas operações normais, você vai ter um X vezes 2, quando tiver uma pessoa politicamente exposta. Mas não é pelo fato de ser politicamente exposta, seja em atos sem valor econômico, com valor econômico, seja no que for, não é pelo fato de ela ser politicamente exposta que necessariamente vai comunicar. Não tem nenhum inciso que impõe a comunicação de atos em que essas pessoas politicamente expostas figurem. Exige sim um cuidado extra, um double check. Não sei se você concorda com a opinião, Rodrigo. O caso das PEPs é de sinal de alerta. Não é um caso de comunicação obrigatória. Só o fato de ter uma pessoa exposta politicamente no negócio não quer dizer que você tem que comunicar. É só para você ligar aí o sinalzinho de alerta, analisar o contexto do que está sendo feito com outros documentos, outras informações que você tem ali. Também não precisa sair investigando, você não é policial. E com base no que está ali, decidir pela comunicação ou não. Tem uma pergunta aqui, Fernando, de ata notarial. O Rodrigo Paulusti aqui pergunta: ata notarial em que o fato puder gerar uma suspeita ou uma escritura declaratória no mesmo sentido, entende que deve ser comunicável? Eu entendo que sim. Qualquer ato ou operação suspeita de que você tome conhecimento, teoricamente você tem, teoricamente não, você tem a obrigação de comunicar. Alguma pergunta mais aí, já anotada? Deixa eu só... Tem mais uma pergunta aqui. Se uma das pessoas deixar de assinar a escritura pelo fato de a assinatura ser colhida no dia seguinte, como ocorre com as construtoras, por exemplo, o ato tiver que ser comunicado no dia seguinte, é como fazer uma retificação de ato passado? Bem, primeiro, entendo eu como... Acho que até já falei disso antes, aqui em Goiás a gente tem até 30 dias para pegar a assinatura. Então, nesse caso, eu esperaria dar os 30 dias, porque ainda vamos estar dentro do prazo de 45, para fazer a comunicação ou não. Mas se você já comunicou, nada impede que você faça uma comunicação retificadora depois. Tem essa previsão lá no Siscoaf. Bom, tem uma pergunta aqui, não é da nossa especialidade aqui, mas vamos lá, RCPJ e RTD. Pergunta como que ela faz para analisar. Ela fala assim: olha, estou no interior e tenho suas atribuições de PJ e TD. Para quem não sabe, né, TD, quando eu falo, é títulos e documentos, PJ, pessoa jurídica. Os contratos já vêm direto do banco. Como que eu vou avaliar se eu tenho ou não que informar aquela transação? Haja visto que eu não tive contato com as partes. Ora, é muito simples, é igual ao registro de imóveis. Eu também aqui no registro de imóveis não tenho contato com as partes, a não ser se a parte vier aqui no balcão. E às vezes nem vem um despachante ou um outro apresentante. Então quem tem contato realmente com as partes é só realmente nos atos notariais. Não tem problema, você vai analisar o título, tá? É o título, as informações que estão nesse contrato que foi mandado para você, que vão te indicar se enquadra ou não no provimento. Só isso, você não tem que fazer outras investigações e nem ter contato com as pessoas, ok? Outra pergunta: comprador, qualifico como titular ou como beneficiário final? Vou deixar o Fernando primeiro. Nessa situação, ele é titular. Tanto o comprador quanto o vendedor, eles são titulares. O beneficiário final, ele é um conceito que, na maior parte das vezes, ele vai ser utilizado para pessoa jurídica, onde você vai ver quem é que administra aquela pessoa jurídica, quem é que tem o proveito final daquela pessoa jurídica. Então, respondendo objetivamente essa questão, tanto o comprador quanto o vendedor, se não tiver nenhuma situação estranha ali, serão titulares. Concordo, a parte do negócio é titular. Aí tem uma situação em que eu até conversei com o Fernando aqui antes de começar a live,
Vamos supor que uma pessoa integraliza um imóvel ou uma empresa e essa empresa, ele seja o controlador dessa empresa. Então, ele está integralizando o imóvel para uma empresa e ele que controla essa empresa. Nesse caso, o que é o beneficiário final dessa história? Quem que está, afinal de contas, levando vantagem no negócio? É ele, não é isso? Então, ele pode figurar, a meu ver, como beneficiário final. Eu colocaria, então, no Siscoaf como titular e também incluiria ele, de novo, no Siscoaf como beneficiário final. Ele estaria 2 vezes mencionado nessa minha comunicação. É importante dizer que há alguns bancos de dados que ainda vão ser desenvolvidos dentro desse provimento. E um deles é exatamente esse banco de dados de beneficiário final. A gente ainda vai ter acesso a isso. Mas enquanto a gente ainda não tem acesso, tem um site, depois eu até posso colocar no link ali que eu não vou me recordar de cabeça, que é um site da Receita Federal, onde com o número do CNPJ você aparece quem que é o administrador principal, quem que é o beneficiário final dessas situações. Não recordo agora do site de cabeça, mas depois eu me comprometo a coloco nos comentários do... A gente informa aqui depois do terceiro. O Leandro pergunta aqui, qualquer escritura que chegar acima de 30 mil reais é obrigatória a comunicação? Ô Leandro, não, né? 30 mil em dinheiro é um dos casos obrigatórios se usar dinheiro em espécie, não dinheiro em espécie. Não é qualquer coisa de 30 mil, tá bom? A gente está falando de imóveis, tá? Não estou falando daquela situação de imóveis de 300 mil que tem também, né, Fernando? Tem comunicação automática. Tabelionato é obrigatório a questão de 300 mil? É. Se eu não me engano, não é sinal de alerta? Eu acho que deixa eu ver sinal. Aqui. Dá uma olhadinha no 20 do filme. Eu não sei. Confirma aí, por favor. Tem uma pergunta aqui, mais uma por notas. Pode passar depois um encontro aqui. Então vamos lá. Em uma procuração envolvendo venda de veículo, em que o pagamento envolve a torna de outro veículo, deve constar os dados do outro veículo ou apenas o valor total do negócio? Bem, aí, para começo de história, acho que já não é bem uma procuração, né? Porque a procuração seria um ato para autorizar a pessoa a fazer coisa em seu nome. Já seria mais um negócio jurídico entabulado dentro de uma procuração, pelo que me parece isso. Mas, fora essa situação, entendo eu que não passando de 300 mil reais, não sendo mais de 30 mil em dinheiro, não seria caso de comunicação obrigatória. Se for só isso, não tiver mais nada de estranho, daquelas outras situações todas, não seria caso de comunicação. É o valor total do negócio, né, Fernando? O valor total do negócio. Ela pergunta aqui, deve constar os dados do outro veículo ou apenas constar o valor total do negócio? Não, por isso que eu estou dizendo. Isso aí já não vira nem mais uma procuração. Já é um negócio em si. Já seria uma permuta na prática isso aí. Tem uma outra pergunta aqui, uma colega do Rio de Janeiro. Preciso fazer um requerimento e manter arquivado juntamente com a documentação das lavraturas, das escrituras e procurações com valor econômico ou somente o cadastro adequado no sistema de informática já basta? Então ela está perguntando se eu preciso fazer, por exemplo, um formulário para a parte assinar com todos os seus dados ou se as informações que eu coloco no sistema já são suficientes. Eu entendo que as informações que se colocam no sistema já são suficientes. Além de tudo, dentre outras coisas, a gente tem fé pública para isso também. Então não acho que seja necessário, como eu já vi alguns colegas querendo fazer um formulário onde a pessoa vai declarar tudo de próprio punho, vai assinar ao final. Eu não entendo como necessário isso. O Edmilson faz uma pergunta aqui bem polêmica, viu, Edmilson? Pergunta se mesmo em caso de nota de devolução no registro, se tem que comunicar ou não. Lá no provimento, eles usam um termo de proposta, eles falam assim, operações ou proposta de operações, se eu não me engano, são os termos que eles usam. Com base nisso, alguns colegas de registro de imóveis estão entendendo que deve comunicar sim. Eu acho que até sou minoria quanto ao pessoal, por exemplo, do Colégio Registral do Brasil, nacional, a maioria está entendendo que tem que comunicar, eu entendo que não.
Eu acho que esses termos de proposta usados no provimento, ele vem lá dos tratados internacionais, das recomendações do GAFI. Então eles tentam abranger o máximo de coisas possíveis. Não quer dizer que esse propósito aí é a tentativa de um registro no cartório de registro de imóveis. Eu entendo que não. Então eu prefiro ficar com aquele entendimento do desembargador Marcelo Granado, que o nosso fato gerador é o registro. Se não registrou, não tem o que comunicar. Não tem que passar para chegar a tal ponto de bater um documento, você viu que não tem os requisitos, aí o cara não quer mais registrar, você, não, peraí, vem cá, vou comunicar antes. Não, nada disso. Aí eu, por enquanto, não concordo, não. A Karine Lucas está pedindo para falar sobre protesto. Ô Karine, vou pedir desculpa aqui, mas a gente já combinou com um colega, o Naurican, que é tabelião de protesto aqui em Goiânia, ele vai fazer uma gravação só sobre protesto, tá? O provimento do protesto. Nas procurações amplas de pessoa física para pessoa física, movimentação bancária, venda de imóvel, comunicação obrigatória? Obrigatória, não. Mas eu acho que tem que ser analisada a questão com um pouco mais de calma. Porque a gente sabe que muitas vezes a procuração ela pode ser utilizada para que a pessoa seja a laranja da outra. Então, procuração de pessoa física para pessoa física. Analisa caso a caso. Tem relação de parentesco para otorgar uma procuração tão ampla? Tem uma relação profissional? Está otorgando para um advogado, está otorgando para um contador? Pessoas que têm um porquê de estar recebendo essa procuração ampla? Tem? Então, entendo eu que não seria um caso de comunicação. Uma outra coisa que eu acho interessante olhar nessa situação seria o seguinte: procura no sistema e procura, inclusive na Sensec, se aquela pessoa que está recebendo a procuração, ela já não recebeu dezenas de outras procurações de terceiras pessoas, porque nada impede que ela vá cada vez em um cartório, cada vez com uma pessoa e receba procurações. Então, não é caso de comunicação obrigatória, mas dependendo de outros elementos que você colha, pode ser caso de comunicação. A Emily está perguntando, está em dúvida, como consulta os beneficiários finais. O Fernando já falou, né, que está para ser criado um cadastro pelo Colégio Notarial do Brasil, um cadastro único, como fala o provimento, né, Fernando? E por enquanto a gente vai vendo no próprio ato, você vai saber se tem alguém ali que é o verdadeiro beneficiário da situação. Pessoa jurídica, você vai ver quem controla a pessoa jurídica, essa pessoa que é o beneficiário final. Tem uma questão interessante do beneficiário final, que uma das hipóteses de comunicação é exatamente quando você não consegue identificar esse beneficiário. Na verdade, são duas situações que você vai comunicar. Quando você já comunicou por outros motivos, aquele beneficiário está claro, e você também vai comunicar quando você olhou os contratos sociais, olhou a operação toda, e você não consegue identificar quem que é esse beneficiário. Então, são duas situações que dizem respeito ao beneficiário final. Geralmente, quando ele está claro, não é hipótese de comunicação. Quando ele está simples, aquela famosa pessoa jurídica, ele tem 2 sócios, um administrador, a questão do beneficiário final vai ser mais importante exatamente quando você não consegue identificar ele. Aí é uma hipótese, inclusive, que só pelo fato de você não conseguir identificar essa pessoa, você vai comunicar. O Tiago está aqui lembrando dos casos de contratos de financiamento, onde fala de recursos próprios. Então, nesses casos, os recursos próprios não se fala normalmente como que foi esse pago. Foi com dinheiro, foi com depósito, foi com TED. Então, se não tem informação, entendo que deve ser comunicado sim, se for 30 mil para cima, né? Ou você pode, como lá no início eu falei, tem uma polêmica, eu entendo que a gente pode pegar uma declaração da parte dizendo como é que foi, e se ele esclarecer, dizendo que não foi em espécie, não precisa comunicar. Assim, mas os bancos, né, devem ser orientados a daqui para frente começar a colocar esse detalhe nos seus contratos. Aqui a Joelma está falando, Fernando, que as procurações de veículo que dão poderes para vender ao próprio procurador ou a terceiros devem ser declarados ao COAF. Ela entende que isso. Aí eu também acho o seguinte: deve ser analisado cada caso. A pessoa que está recebendo essa procuração recebe várias procurações, tem algum outro indício? Não é caso de comunicação obrigatória, mas dependendo do caso concreto, que se mostrar no caso concreto, você pode comunicar sim, sem problema. A Aline está falando, olha, poderiam fazer também da RTD, vamos fazer, Aline, o do Naurican vai abranger protesto e RTD.
Tá bom, ó, Mauricano? Tá se você intimado. estiver vendo aí, você para de enrolar e faz esse negócio pra gente. Contrato social que envolve menor. Bem, contrato social que envolve menor, o registro dele já vai ser direto na junta comercial. Se eu não me engano, a junta comercial também tem essa obrigação de fazer essa comunicação. Então, o registro do contrato em si, Só pelo fato de ter menor. só pelo fato de ter menor, não seria caso de comunicação obrigatória. Se realizando algum ato dessa PJ que tenha o menor, você visualizar qualquer situação de comunicação, você vai comunicar. Mas pelo simples fato de ter menor na empresa, eu não consigo ver necessidade. Seu carregador está aí, Biano? Seu telefone está aí? Você quer acessar para ver que o nosso telefone que a gente está acompanhando está acabando a bateria. Falta pouco. É necessário, Yasmin, é necessário qualificar todos os sócios de PJ na escritura? Vou avançar aqui e falar que é, hein? Vamos lá, fala aí, Fernando. Qualificar todos na escritura. Os sócios da escritura, não? Eu entendo que, voltando àquilo que eu estava falando antes, diferença de cadastro, eles todos vão ser cadastrados, mas eu entendo que não há necessidade de você colocar todos os sócios na escritura. Imagina uma PJ que tenha 200 sócios, você vai fazer cada escritura vai ter um livro. Correto, eu falei isso para ele, tá vendo? Mostrar que tá brilhante que vai entender disso aí. Então não precisa, Yasmin. O importante realmente é o cadastro, tá? Tudo que esses dados que se pediu no provimento, esses dados a mais aí, vocês vão manter cadastrados. Às vezes até fala registro no provimento, mas são os cadastros que vão ser só mais completos e devem ser mantidos. Eu sei que essa sua provocação agora me deu um mini infarto aqui. Eu pensei que já ia ter que retificar algumas escrituras aqui, mas felizmente a gente pensa igual com relação a essa questão. Pessoal, a gente está chegando ao final. Não tem mais pergunta agora. Tem alguma outra que ficou para trás aí, Fernando? Não. Teve algumas que não foram lidas de forma expressa, mas foram abordadas aqui durante as nossas explanações. Então, não tem... Vou adiantando enquanto você vê aí, achei outras perguntas que fizeram. Perguntaram assim: o meu maior problema tem sido quanto ao cadastro. Nós, no RI, precisamos mesmo ter todos aqueles cadastros, os dados no cadastro? Manter, então, sim, tem que manter tudo que vem. Tudo que vier no título, a gente não precisa mandar voltar o título para acrescentar coisa. A gente acabou de, falamos aqui ao longo da transmissão que não se precisa criar novos requisitos à escritura, e se por acaso não tiver algo e isso tornar suspeito, é para comunicar. E aí também vem, a gente tem que atuar dentro do que é possível. Naquele exemplo que a gente estava dando da escritura, tem 100 sócios, você não vai exigir que as pessoas tragam os documentos desses 100 sócios para você fazer o cadastro completo dessas 100 pessoas, isso é impossível. Uma outra coisa que um colega esses dias estava colocando: eu olhei a lista da PEP e sei que ela não está completa. Bem, você vai fazer o que é possível, você vai consultar a lista que o COAF disponibiliza, você vai questionar a pessoa, e você fez essas duas coisas, você fez o que é possível, você cumpriu o provimento. Afora isso, não tem o que se fazer. Tem uma situação interessante aqui em caso de cônjuges. Pergunta assim: e aí, os cônjuges, comunicar sempre o cônjuge ou não? Em caso de regime de bens, de separação de bens. Então, o Fernando está comprando alguma coisa. Oi? Acabando o tempo. Tá, falta quanto? 2 minutos. 2 minutos. O Fernando compra alguma coisa, a esposa, em regime de bens de separação, ela deve constar na comunicação ou não? Eu, aqui no cartório, adotei o procedimento de constar, tá? E lá naquele campo do final, onde tem as explicações, a gente coloca que o regime de bens é de não comunicação. Eu concordo com a observação, até porque, teoricamente, a pessoa poderia utilizar do cônjuge para fazer a lavagem de dinheiro. Bom, é isso. A gente deu 1 hora aqui, está quase finalizando o tempo máximo aí do Instagram para a live. Acredito que deu para responder as principais perguntas que surgiram. Agradeço aí pela audiência de vocês, espero que tenha sido útil para esclarecer algumas coisas. Fernando, obrigado por ter participado. Uma palavra final. Obrigado pelo convite. E que nem eu falei no início, e eu reitero: a gente tem que pegar essa atribuição,
e cumprir de forma competente, como a gente sempre fez quando nos deram atribuições novas até hoje. Essa vai ser mais uma. Eu tenho certeza que daqui a 2, 3 meses, esse provimento vai ter entrado 100% na rotina de todos os cartórios, a gente nem vai mais estar falando disso. É uma atribuição importante que a gente tem que enxergar como uma importância para a nossa profissão, uma importância maior, e a possibilidade até de ficar bem claro que a gente não participou de algum ato escuso que passou por ali. Né? Se a gente fizer o nosso trabalho certinho, vai ficar bem claro. Acabou? 10 segundos. Então é isso. Obrigado a todo mundo. Pode encerrar. Pô, vamos lá. Tá bom, a sua internet acho que não está no Wi-Fi. Por isso que não...